Bonnie e Clyde, a balada mortal dos fora da lei. No coração dos Estados Unidos da década de 1930, em meio à Grande Depressão e a um país afundado em dificuldades econômicas, surgiram dois nomes que, mesmo décadas depois, continuam a fascinar e assustar: Bonnie Parker e Clyde Barrow. Uma dupla inseparável, unida por um amor ardente e um histórico violento de crimes que os transformaram em lendas populares e em alvos implacáveis da lei. Bonnie Elizabeth Parker nasceu em 1º de outubro de 1910, em Rowena, Texas. Desde cedo, a vida não lhe foi fácil. Seu pai morreu quando ela ainda era criança, e a família se mudou para uma área pobre de Dallas. Inteligente e sonhadora, Bonnie se destacou na escola e chegou a escrever poesias. Casou-se jovem com um rapaz chamado Roy Thornton, mas o relacionamento foi curto e tumultuado. Apesar da separação, ela nunca se divorciou formalmente e, até o fim da vida, usava sua aliança. Clyde Chestnut Barrow nasceu em 24 de março de 1909, também no Texas. Filho de camponeses pobres, cresceu em um ambiente marcado pela luta por sobrevivência. Quando adolescente, se envolveu com pequenos furtos, roubos de carros e invasões de propriedades. Apesar de ter aspirações musicais e de ter aprendido a tocar saxofone, foi o mundo do crime que capturou seu interesse de maneira irreversível. Bonnie e Clyde se conheceram em janeiro de 1930 na casa de uma amiga em comum. A química entre os dois foi imediata e intensa. Pouco depois, Clyde foi preso por roubo de automóveis. Mesmo encarcerado, Bonnie manteve contato com ele e chegou a ajudá-lo a escapar da prisão contrabandeando uma arma. A fuga não durou muito e Clyde acabou recapturado. Durante seu tempo na prisão, passou por experiências traumáticas, incluindo abusos e atos de violência que o tornaram ainda mais frio e determinado. Libertado em 1932, após ser perdoado, Clyde decidiu nunca mais voltar para a prisão. A partir daí, iniciou uma série de roubos e assaltos, inicialmente a pequenas lojas e postos de gasolina, ao lado de Bonnie e de outros comparsas. Foi nesse período que a dupla começou a ganhar notoriedade, especialmente após envolver-se em confrontos com a polícia que resultaram em mortes. Diferente da imagem romantizada que se construiu ao longo do tempo, Bonnie e Clyde não eram heróis do povo. Embora tivessem certa simpatia entre os mais pobres, muitos dos crimes da dupla envolviam violência extrema e assassinatos a sangue frio. Entre os anos de 1982 e 1934, eles e o chamado Barrow Gang foram responsáveis pela morte de pelo menos 13 pessoas, incluindo policiais e civis. O grupo se deslocava constantemente por diferentes estados, evitando a captura. Viajavam em carros roubados, trocando de veículo com frequência e usavam armamento pesado, incluindo metralhadoras. A polícia, muitas vezes despreparada e com recursos limitados, lutava para acompanhar a brutalidade e a astúcia do casal. A fama de Bonnie e Clyde começou a crescer especialmente após a publicação de algumas fotos que eles mesmos tiraram em um esconderijo e que foram descobertas pela polícia. As imagens mostravam Bonnie segurando armas e fumando cigarros, o que, na época, era considerado extremamente ousado e provocador. A divulgação dessas fotos pelos jornais transformou a dupla em celebridades perigosas. Alguns viam neles uma espécie de Robin Hood moderno, oprimido pelas dificuldades da era da depressão. Outros os consideravam apenas assassinos impiedosos. Apesar da aura romântica que os cercava, a vida na estrada era exaustiva e perigosa. Bonnie sofreu ferimentos graves em 1933 durante um acidente de carro em que teve as pernas severamente queimadas. A partir desse momento, ela passou a ter dificuldades para andar e dependia de Clyde e dos demais integrantes do bando para se locomover. Ainda assim, não pensavam em desistir. As autoridades, por sua vez, estavam cada vez mais determinadas a capturá-los. Um dos homens mais empenhados nisso era o ex-ranger do Texas, Frank Hammer. Ele foi recrutado especialmente para montar uma emboscada e acabar com a onda de crimes dos Barrow. Hammer passou meses estudando os padrões de movimento do casal, rastreando familiares, conhecidos e antigos esconderijos. A oportunidade veio em maio de 1934. A dupla tinha o hábito de visitar amigos e parentes, mesmo sabendo que isso aumentava o risco de serem descobertos.
Em 23 de maio, no estado da Louisiana, Bonnie e Clyde foram emboscados por um grupo de policiais liderado por Hamer. Eles estavam em um carro Ford V8 que se aproximava lentamente de uma estrada isolada. Os oficiais estavam escondidos na vegetação, armados com fuzis e metralhadoras. Sem dar qualquer chance de reação, a polícia abriu fogo. Foram disparados mais de 130 tiros contra o veículo. Quando a poeira baixou, Bonnie Parker e Clyde Barrow estavam mortos, seus corpos mutilados pelas dezenas de projéteis. Tinham 23 e 25 anos, respectivamente. A cena do crime logo se transformou em espetáculo. Curiosos correram até o local, tentando arrancar pedaços das roupas, cabelos e até dentes dos corpos como lembrança macabra. O carro, crivado de balas, se tornou um símbolo do fim trágico da dupla. Nos dias seguintes, os jornais estamparam fotos dos cadáveres e da emboscada, encerrando de vez o mito dos fora da lei invencíveis. Mesmo depois de mortos, Bonnie e Clyde continuaram a exercer fascínio sobre o público. Foram enterrados separadamente, pois a mãe de Bonnie recusou o pedido dela de ser sepultada ao lado de Clyde. A história da dupla inspirou filmes, músicas, livros e peças teatrais. A mais famosa representação cinematográfica é o filme Bonnie and Clyde, de 1967, estrelado por Faye Dunaway e Warren Beatty, que ajudou a perpetuar a imagem de rebeldes românticos que enfrentaram o sistema. Mas por trás do glamour da cultura pop, restam os fatos frios de uma vida marcada por violência, dor e escolhas extremas. Bonnie Parker, a jovem poeta que sonhava com o palco, encontrou sua voz no meio do caos. Clyde Barrow, o garoto pobre que sonhava com música, encontrou sua trilha sonora no som seco das armas disparando. O legado de Bonnie e Clyde é controverso. Para alguns, são lembrados como vítimas das circunstâncias de uma época cruel. Para outros, são apenas criminosos que destruíram vidas e desafiaram a lei até o último segundo. O que é inegável é que sua história continua a provocar reflexões sobre amor, lealdade, marginalidade e as fronteiras entre o mito e a realidade. Em uma das poesias escritas por Bonnie pouco antes de sua morte, intitulada The Trail's End, ela previu seu destino. No poema dizia que ela e Clyde morreriam juntos, em uma estrada, sob uma chuva de balas. Foi exatamente assim que aconteceu. A história do casal mais famoso do crime americano chegou ao fim com violência e tragédia, mas também com a estranha e duradoura marca da imortalidade.